Olá pessoal, sou o professor Augusto Magalhães, essa é a nossa aula de História e nessa videoaula nós vamos falar de América pré-colombiana. Você sabe o que foi a América pré-colombiana? Não? Então dá uma olhada, vamos ver a construção dessa palavra. Pré significa aquilo que vem antes e colombiana se refere a Colombo, Cristóvão Colombo, aquele navegador que chegou aqui para explorar o nosso continente, tá? Então, nessa videoaula sobre a América pré-colombiana, nós vamos entender como viviam aqueles habitantes, aquelas sociedades que estavam aqui antes da chegada dos europeus, antes da chegada de Colombo, tá? A gente vai dividir essas sociedades em dois tipos para a gente conseguir estudar melhor. As sociedades mais simples, que são sociedades de caçadores e coletores, e as sociedades mais complexas, que a gente vai considerar que são grandes civilizações pré-colombianas, onde nós temos aí astecas, maias e incas. Então, vamos lá entender como viviam essas sociedades. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Vamos então começar pelas sociedades mais simples. Dentre essas sociedades nós temos aí os Siux na América do Norte e nós temos os Tupis Guaranis aqui na América do Sul. Essas sociedades se caracterizam por serem sociedades tribais, viviam da caça, da pesca, da agricultura, tinham então uma economia baseada no extrativismo. As suas construções eram simples e nós também observamos nelas uma divisão social do trabalho, onde o homem é responsável pela caça, pela pesca e pela guerra. Já as mulheres são responsáveis pela agricultura, pelo artesanato e também pelas atividades domésticas. E as grandes civilizações pré-colombianas, como eu falei para vocês, essas grandes civilizações a gente encontra nos astecas, nos maias e nos incas. São sociedades altamente desenvolvidas do ponto de vista econômico, social, político e também científico. Do ponto de vista político, por exemplo, eles já conheciam o Estado, a organização Estado, enquanto que as sociedades mais simples, aquela de caçadores, coletores e pescadores, nós temos ali no máximo uma sociedade tribal, onde a tribo obedece às ordens de um chefe, né? Então aqui, nessas sociedades consideradas grandes civilizações pré-colombianas, nós temos já a formação de Estado. O Estado é aquele que arrecada impostos, que constrói obras públicas, que tem um exército permanente, que regula a vida da sociedade. Na economia, nós já conseguimos visualizar ali um comércio. Existe então um comércio entre os habitantes e até entre habitantes de outras civilizações, habitantes externos àquelas civilizações, seja maia, asteca ou inca. Do ponto de vista social, eles também eram mais complexos, ali já existia uma estratificação social, existiam elementos das elites e elementos mais ligados às camadas mais populares. Essas grandes civilizações, no geral, já conheciam a arquitetura, a engenharia, a matemática, a astronomia e técnicas agrícolas bastante avançadas. Eles utilizavam, por exemplo, a irrigação nas épocas de estiagem para melhorar a produção agrícola. Possuíam também grandes cidades com alto nível de urbanização. Vamos dar uma olhada nessas imagens aí, ó. Então aí o que você está vendo? Grandes construções, né? Praças, isso aí são prédios públicos, templos. E quando a gente olha para essas construções,
a gente não pode negar que esses povos eles tinham grande conhecimento de arquitetura, de engenharia e, obviamente, também conheciam a matemática, não é isso? Não dá para fazer essas construções sem nenhum planejamento arquitetônico, sem conhecer regras de engenharia avançadas. Inclusive, essas construções estão de pé até hoje e vão continuar por mais alguns milhares de anos. Então a gente vê que elas realmente conheciam técnicas avançadas de engenharia. E, obviamente, para conhecer a arquitetura e a engenharia, é preciso também ter um desenvolvimento de matemática, né? Então essas sociedades eram sociedades bem complexas que já conheciam matemática. E isso muito antes dos europeus chegarem aqui, né? Quando os europeus chegaram aqui na América, eles se depararam com essas grandes civilizações, essas maravilhas, né, que já existiam aqui no nosso continente. Essas sociedades também já tinham um conhecimento muito avançado no que diz respeito à astronomia. Eles faziam calendários bem precisos, comparados com os nossos de hoje, calendários que inclusive têm 365 dias. E esses calendários eram utilizados principalmente para a agricultura, né? Para eles saberem o tempo da colheita, o tempo da plantação e poder então planejar, né, a sua produção. E eles conseguiam desenvolver esses conhecimentos simplesmente observando os astros, o movimento do Sol, o movimento da Lua, né, as estrelas, a localização das estrelas, o movimento das marés. Então, a partir daí, eles passam a ter um grande conhecimento acumulado de astronomia. Vamos ver, então, a localização dessas sociedades. Aqui, mais embaixo, nós temos, próximo do Brasil, né, vizinha aqui do Brasil, as sociedades incas. E mais acima, nós temos as sociedades maias e astecas, né, já lá para a América Central e um pouquinho mais ali para a América do Norte. Bem, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre a América pré-colombiana. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra então na próxima videoaula.